Sou ouvinte assíduo da Carta da Saudade e já assisti e ouvi todas as cartas através do YouTube e muitas repetidas vezes. Meu nome é Moisés Lima. Eu sou natural de São Paulo, capital. Eu sou designer gráfico e trabalho por conta. Tenho 50 anos. Eu vou narrar o que aconteceu comigo. Hoje, após muitos anos terem se passado, acredito que muitos dos fatos acontecidos foram premonições, foram avisos. Mas na época eu não percebi. 33 anos atrás, hoje eu estou com 50. Tira 33. Tira 33 de 50. 17? Não, 33 anos. Ele está com 50, tenho 50 anos. E isso aconteceu há 33 anos atrás, 17 anos. Tinha 17 anos. Tenho 50 anos e vou narrar o que aconteceu comigo. Hoje, após muitos anos terem se passado, acredito que muitos dos fatos acontecidos foram premonições, avisos que na época não percebi. Iniciava-se o ano letivo de 1985, o mês fevereiro, e estava já na sala para o primeiro dia de aula do terceiro ano do ensino secundário no Colégio Nossa Senhora dos Remédios, conhecido na região como o Colégio dos Padres. Conhecido como o Colégio dos Padres, na verdade, Colégio Nossa Senhora dos Remédios. Mês de fevereiro, ano letivo 1985, primeiro dia de aula, estava na sala para o primeiro dia, estava na companhia dos amigos e dos colegas, o Edson Alves Lopes e Silvio Luiz Picon. A aula ainda não havia iniciado. Estávamos conversando, estávamos dando risada. É a volta às aulas, é o retorno à escola. Quando tive a ideia de fazer um desenho na contracapa do meu caderno, o qual tenho até hoje e envio a cópia inclusive. Quando então o Silvio sugeriu: vamos fazer o seguinte, todo dia antes de iniciar a aula, a gente faz um desenho aqui na contracapa. Eu tive a ideia de fazer um desenho e ele completou dizendo: todo dia, antes de iniciar a aula, a gente faz um detalhe. A gente faz um detalhe, alguma coisa, o que vier da cabeça. E vamos fazendo sem critério algum. E vamos ver como fica no final da obra, no final do ano, no final do semestre. Vamos ver como fica. Que tal? Sim, legal, boa ideia. Eu dei a ideia de fazer um desenho na contracapa e o Silvio completou. Cada um fazia um desenho, cada dia de aula. Antes de iniciar a aula, um faz lá um desenho. Um risco que seja, qualquer coisa que seja, para no final do ano ver o que virou aquela contracapa. Nisso, o Edson, o outro amigo, nos interrompeu. Olha, eu não sou bom para desenhar, mas deixem um espaço que eu quero dar o toque final. Quando vocês dois já desenharam o que quiseram desenhar, já encheram eu quero dar o toque final, ok? Ok, então tá legal. Então quando nós preenchemos aqui a contracapa aqui do caderno, aí o toque final vai ser seu. Ótimo. Então eu e Silvio concordamos e comecei o desenho. Primeiro, eu desenhei uma casinha. O Silvio, ele desenhou no lugar do telhado dentes. Outro dia, desenhei uma janela. E da janela,
trilho de trem retorcido. Da janela saía um trilho de trem retorcido. Silvio, ao fundo, um vulcão. Todo dia a gente desenhava alguma coisa, o que vinha na cabeça. O importante era fechar aquela contracapa do caderno. No lugar das lavas do vulcão, surgia um dragão. Um desenho que parecia mais ter saído da cabeça de um louco, ou de dois loucos, eu e o Silvio. Mas conforme íamos desenhando, o que vinha na cabeça, o que pintava na cabeça, nós nos divertíamos muito, muito. Porque cada um, agora é a sua vez, desenha lá, pronto, desenhou. Desenha. Cada aula, cada início de aula, nós preenchíamos alguma coisa, algum detalhe naquela contracapa do caderno. Quando chegou o mês de abril, já não cabia mais desenho algum naquela contracapa. Já não tinha mais aonde, já tinha ocupado toda a contracapa. Eu e o Silvio já tínhamos desenhado toda, completa. E conforme tínhamos combinado, então foi a hora de chamar o Edson. E nós dissemos a ele: Edson, bem amigão, chegou a sua vez de dar o toque final. Olha, não cabe mais nada aqui na contracapa, agora quero ver que toque final que você vai dar. E demos a ele o desenho por encerrado, só faltando então o toque final, que nós combinamos lá atrás. Ó, quando terminar toda aí o desenho, quando eu terminar de preencher toda a capa, a contracapa, aí o toque final é meu. Então agora chegou a sua hora. Edson já respondeu: opa, deixa comigo. Ele pegou o caderno com aquela contracapa toda preenchida já de desenhos feitos por mim e pelo Silvio, e foi para o fundo da sala. Ele queria um momento de privacidade. Ele ia olhar todo aquele desenho, ia ver todo aquele desenho, e ia finalizar o desenho, dar o seu toque final, conforme nós tínhamos combinado. E esta foi a primeira premonição. Edson, no seu toque final a esta contracapa que eu e Silvio tínhamos desenhado todo dia um pouquinho até preenchermos a contracapa inteira, o toque final seria dado por Edson. E então lá no fundo da sala, sozinho, olhando, analisando, ele então desenha uma lápide. E nessa lápide que ele desenhou, ele escreveu: até breve. Eu e o Silvio, quando vimos esse toque final, esse acabamento, vamos dizer, dado pelo Edson, demos risada. Mas que fechamento, né? Que toque final meio tétrico, sinistro, estranho. Uma lápide e escrito até breve. Mas tudo bem, era uma brincadeira. E os dias foram passando, os meses foram passando, até que no mês de julho estávamos de férias. Numa sexta-feira à noite, por volta das 22 horas, preparávamos um café na casa de Edson, onde comeríamos um bolo de fubá que a mãe de Edson sempre preparava, sexta-feira. Toda sexta-feira nós nos reuníamos e ali a gente tocava violão, a gente cantava, a gente comia o famoso bolo de fubá que a mamãe do Edson sempre preparava para nós. Era o bolo de fubá e aquele café fresquinho, aquele café quentinho. Então nesta sexta-feira do mês de julho, estávamos de férias e às 22 horas, mais ou menos, por volta desse horário, nós estávamos lá conversando, dando risada, estávamos com o violão, comendo bolo de fubá e com aquele cafezinho fresquinho que a mãe do Edson sempre preparava. Nós ficaríamos na casa dele, na sala,
Então, tomando esse café, comendo esse bolo, tocando violão, e já se passava, inclusive, da 1h30 da manhã. Sabe quando os jovens se reúnem? É sempre assim, não tem hora. Então nós nos reunimos lá por volta de umas 10 horas da noite, da sexta. Já passou meia-noite, já é 1h30 mais ou menos da manhã do sábado, quando de repente a segunda premonição. Eu estava sentado de costas para a janela da sala. Uma janela que não tinha cortina. O vidro era do tipo canelado. Um vidro em relevo que não permite ver com clareza quem está do outro lado. Mas vê-se com muita nitidez a silhueta de alguém ou o vulto de alguém. Você não define os traços de quem está do outro lado, né? Através desse vidro canelado. Sabe aquele vidro canelado? Você vê que é um vulto, mas não consegue definir. A silhueta você consegue enxergar, mas não sabe ver nitidamente quem é. Porventura quem esteja do lado de fora, do outro lado. Então nós estávamos ali, já passava da 1h30 da manhã, quando Edson, nós estávamos cantando, nós estávamos tocando violão, sabe? Jovens. E quando Edson então para de cantar, arregala os olhos e olha para esta janela de vidro canelado, que não dá para se ver nitidamente quem está do lado de fora, quem está do outro lado. Ele olha e dá um grito: meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E tampa os olhos, levando a mão assim ao rosto. Eu tomei um susto, eu estava de costas para a janela. O que aconteceu? O que aconteceu, Edson? O que aconteceu? O que foi que houve? O que aconteceu? Insisti, mas ele não me respondeu. A verdade é que ele estava pálido feito cera. A verdade é que ele levou um choque. Ele era aquele que estava de frente para a janela. Nós estávamos ao redor. Eu de costas para a janela. Ele foi o que viu. Hoje eu sei que através daquele vidro canelado tinha acontecido a segunda premonição. Através daquele vidro canelado, ele levou aquele susto. Ele gritou, tapou os olhos, levando as mãos ao rosto. Na verdade, hoje eu sei. Embora ele não tenha dito, embora não tenha falado, o que tinha aparecido do outro lado e apenas aquele vulto com o qual ele se assustou, gritou, sem dúvida foi o vulto da morte. Parou, nós terminamos, ficou aquele clima, fomos embora, eu fui embora. E com o passar do tempo deixamos aquilo para lá. Quando estava já no final do ano, já mais assim, já para novembro, 1º de novembro, coincidentemente uma sexta-feira também, dia 1º de novembro, véspera de feriado, véspera de finados. Como de costume, como toda sexta-feira, nós íamos na casa do Edson. E nós íamos na sexta-feira, esta sexta-feira, dia 1º de novembro, nós fomos em 4 para o Colégio dos Padres, para o colégio onde estudávamos. Eu, o Gilberto, o Tuiu e por fim o Edson. No caminho, muitas piadas, muitas risadas, muitos comentários, inclusive falando de meninas. E quando de repente, do nada, o Tuiu nos interrompe. A gente estava dando risa, indo para o colégio, para onde estudávamos, o Colégio dos Padres. Estávamos indo para lá. Eu, o Gilberto Degan, o Vladimir Tuiu, o Edson. E quando de repente, no caminho, o Tuiu nos interrompe com a terceira premonição. Ele disse:
Amigos, sabe o que estamos parecendo? O quê? Todos nós perguntamos juntos pro Tuiu, o quê? Nós estamos parecendo os 4 cavaleiros do Apocalipse. Que isso? Que história é essa? Ô Tuiu, de onde você tirou isso? Não, é verdade. Estamos parecendo os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí o Edson perguntou, bom, se somos os 4 cavaleiros do Apocalipse, quem é quem aqui? Estávamos em 4. Aí o Tuiu falou, bom, eu como estou de barriga vazia, eu sou a fome. O Gilberto, que é o mais invocado, é a guerra. E o Moisés, que não vale nada, é a peste. E nesse momento o Edson perguntou, mas e eu? E eu que eu sou? Se o Moisés é a peste, se o Gilberto é a guerra e você é a fome, e eu? Foi quando o Tuiu olha para Edson e disse, você é a morte. Ei, não, que isso? Você tá louco? Eu sou muito novo para morrer. Eu não quero a morte não. Vamos trocar esse negócio aí. Aí o Tuiu disse, não tem jeito. Os personagens já estão feitos. Eu sou a fome, a guerra, a peste e você é a morte. Mas o desespero do Edson, o desespero dele, achamos aquilo tudo engraçado e tudo não passava de mais uma brincadeira. É quando então chegamos ao colégio. Estudamos. Ao sair do colégio, por ser sexta-feira, eu fui na casa do Edson. E é lá que o Edson me fez um convite, que no dia seguinte, dia de finados, os pais dele iriam para Montemor, uma cidadezinha perto de Campinas, uma cidade pequena perto de Campinas, visitar o túmulo dos avós dele. E ele me convidou, por que você não vai com a gente? Vamos lá junto, lá para Montemor, vamos passar o dia lá. Na hora eu respondi, ô Edson, visitar cemitério? Ah não, eu não tenho esse hábito, eu não tenho esse costume de visitar cemitério. Ah, mas amanhã é finados, amanhã é dia dos mortos. Ah não, mas... E outra, é um passeio familiar. Você, teu irmão, teus pais... vão lá no cemitério, mas é para ver os teus avós, mas é uma coisa de família. Então ele respondeu, se você não for, também não vou. Ah, se você não for, também não vou. Nessa hora, então, eu não vi outra saída a não ser, então tá bom. Então se é assim, eu vou. E ele ficou contente, me abraçou, agradeceu. Era sexta-feira. Como de costume, íamos sempre de sexta-feira na casa do Edson. Tomar aquele café fresquinho, com um bolo de fubá, tocar violão. Inclusive, nesta noite de sexta, véspera do dia de finados, tocamos muito aquela música Medo da Chuva, do Raul Seixas. Inclusive, nós fizemos até uma versão diferente para essa música, e nós tocamos, cantamos, e foi quando então aconteceu a 4ª premonição. Mesmo vitrô de vidro canelado, que você não consegue definir quem está do outro lado, você só vê que ali tem um vulto. Aquele vitrô canelado foi nesta sexta, véspera de finados, quando novamente Edson leva um susto. O que aconteceu? É a segunda vez que você leva um susto desse? O que aconteceu? O que houve? Ele novamente fecha os olhos e não diz o que é. Sim, um vulto que hoje eu posso dizer. Não que ele tenha dito, não que ele tenha falado, mas eu sei que é. Mais uma vez, do outro lado daquele vidro canelado, que não se consegue ver nitidamente quem está fora, a morte. Sim, o vulto da morte mais uma vez apareceu, levando o Edson a um choque, a um susto.
Tanto que a partir daí nós encerramos tudo ali, a brincadeira, eu fui para casa e de manhã ele passaria em casa para me pegar, para irmos em Montemor, perto de Campinas. Tanto que no dia seguinte, já finados, Edson, seus pais e o seu irmão passaram para me pegar. Eu cheguei a insistir para ele me contar o que de fato ele tinha visto, mas ele disse: nunca eu vou te contar, e nem vamos falar nisso mais. Mas eu sabia, era a morte. Quando acontece então a quinta premonição, na estradinha que dava acesso ao sítio, avistamos um cachorrinho morto. Um cachorrinho que tinha acabado de ser morto. E ainda comentamos, porque o sítio que nós íamos era dos tios de Edson, já que os avós morreram. Então os tios moravam ali no sítio. Na estradinha que dava acesso ao sítio, aquele cachorrinho morto, e Deus nitidamente se viu que foi um cachorro morto há pouco tempo. Aí ainda comentamos, poxa, que bichinho azarado. Morreu logo no dia dos mortos. Morreu logo no dia de finados. Ainda alguém brincou, vai ser azarado assim, morrer no dia dos mortos. E demos risada. Chegamos ao sítio. Por volta do 12:30, almoçamos. Os pais e os tios, então, vão para a cidade. Não é muito longe, Montemor, do sítio, não é muito longe. Nós resolvemos não ir. Eu, Edson, as primas, os primos ali, resolvemos não ir. Eles então foram para a cidade, iriam no cemitério visitar naquele 2 de novembro, finados, o túmulo dos avós de Edson. Enquanto eles foram, nós resolvemos então que íamos dar um pequeno tempo e íamos nadar no lago. Sim, como estava muito calor, aquele 2 de novembro, dia de finados, achamos que o melhor que faríamos era saltar lá no lago, era saltar naquela água fresquinha. Nós tínhamos acabado de almoçar, tanto que acabou o almoço e eles foram lá para a cidade, no cemitério. Nós ficamos. Para dar um tempinho, fomos pescar. Quer dizer, fazer onda, para ver se baixava um pouco a comida. Fomos pescar. Mas dali a pouco, o calor e a vontade de cair nas águas, e essa era a nossa vontade mesmo, de cair nas águas. Então, eu me propus a entrar primeiro no lago. Já que o Edson não sabia nadar, eu disse a ele, olha, eu vou na frente. Aonde não der pé, aí você só vai até onde der pé. Só vai até onde der pé. Ele não sabia nadar. E então eu me propus a entrar primeiro. E fui assim, entrando. Ó, aqui dá pé. Ó, tá aumentando um pouquinho, mas pode vir. Dá pé. Edson não sabia nadar. Eu fui entrando devagar e dizendo, ó, aqui dá pé, aqui tá tranquilo. Pode vir, aqui tá bem. Olha, agora, ó, aqui já tá um... E Edson vem atrás. É quando eu vou mais para longe um pouco e falo para ele, aqui você não vem, hein? Aqui você não vem que tá fundo, aqui não dá mais pé. Só que de repente eu afundei de vez e começo a engolir água. Eu subo uma vez, dessa é muito fundo aquele ponto do lago. Eu procuro desesperadamente o ar. Eu subo uma segunda vez e desço e procuro no desespero tentar respirar e vou pela terceira vez. É quando eu tenho então uma experiência sobrenatural de quase morte. Muitas pessoas dizem, antigos falam, que quando as pessoas estão numa situação de morte eminente, veem diante dos seus olhos passar um filme de suas vidas, e numa velocidade incrível. E foi o que aconteceu comigo. Olha, 3 vezes eu subi, 2 vezes, 3 vezes, na terceira eu não subi, fiquei. Então eu passo a ter uma experiência sobrenatural da quase morte. O que é isso? Comecei a ver a minha vida como se um filme passasse numa velocidade incrível. Eu fui vendo tudo o que aconteceu comigo. Eu na barriga da minha mãe, a minha mãe dando à luz, eu nascendo, a minha mãe limpando o meu bumbum
bumbum, a minha mãe me ensinando a falar, a andar. Eu me vi a caminho da escola, meu primeiro dia de aula, o meu primeiro beijinho na namorada, ainda na infância, a minha primeira bicicleta. Tudo foi passando pela minha frente, assim como num filme, e eu lá, sabe, eu morrendo nas águas daquele lago. E a minha vida passando como se fosse um filme, como um filme acelerado. E a última cena que eu vi foi essa: eu deitado em um caixão, e minha mãe deitada sobre mim, chorando e dizendo sem parar: eu vou ficar louca sem você, eu vou ficar louca sem você, eu vou ficar louca sem você. Tudo isso passando naquela fração de segundos, um filme em velocidade incrível, lá dentro das águas do lago, praticamente morrendo, e aquele filme final passando sobre a minha vida. E eu deitado no caixão, a minha mãe sobre mim e gritando: eu vou ficar louca sem você, meu filho, eu vou ficar louca sem você. Nesse momento, no meu pensamento, nas águas daquele lago, lá no fundo, morrendo, eu gritei: meu Deus, me ajuda, não deixa eu morrer, meu Deus, me ajuda, não deixa eu morrer. Eu arrumei forças, não sei de onde, e dei uma abraçada, outra abraçada, mais uma abraçada, e senti o fundo do lago em meus pés, e consegui finalmente sair. Quando caí nas margens do outro lado do lago e comecei a devolver toda aquela água que eu tinha bebido, comecei a devolver. E ouvi ao longe: ele está morrendo, ele está morrendo, ele está morrendo, ele está morrendo. E eu queria gritar: eu estou vivo, eu estou vivo. Eu ouvia de longe: ele está morrendo, ele está morrendo. E eu queria dizer: eu estou vivo, eu não morri, eu estou vivo. Só que na verdade eram as primas de Edson. Era Edson que vinha atrás de mim. Ao perceber minha aflição, ao perceber que eu entrei numa do lago que era muito profundo, e ali ele que vinha logo atrás de mim, e vendo a minha situação, ele tinha que ter voltado, porque até onde ele estava dava pé, ele podia ter voltado. Mas quando ele me viu naquela situação, talvez ele quisesse me ajudar, e sem saber nadar, acabou ele sim ficando no lago. Enquanto eu, desesperado, lutava pela minha vida, as primas que tinham nos acompanhado estavam tentando salvá-lo, porque Edson, ele sim agora morrendo. Edson, talvez nem tanto, porque ele não chegou até ir no lugar aonde eu estava profundo. Mas o problema do Edson, uma congestão. Nós tínhamos acabado de almoçar e ele estava sofrendo uma congestão. E uma visão que jamais vou esquecer é que naquele momento o sol que brilhava lindo no céu foi embora, e uma enorme nuvem escura pairou sobre nós. Era como se eu estivesse vivendo um pesadelo. Edson levado ao hospital, mas nada mais podia ser feito. As horas que seguiram foram terríveis, e eu me lembro com riqueza de detalhes. Quase 33 anos depois, esse amigo não me sai da cabeça nunca, inclusive aquele seu último olhar para mim. Acredito que um dia voltarei a me encontrar com meu querido e inesquecível amigo Edson. Essa carta é para homenageá-lo e dizer da saudade, e dizer de tudo aquilo que na verdade foi um pesadelo, uma tragédia, mas que vinha sendo anunciada dia a dia. Começou pela contracapa do meu caderno, quando aquele toque final foi uma lápide: e até breve. A primeira premonição, o primeiro aviso, o segundo aviso, que veio da janela
de vidros canelados, a morte. Não bastasse, veio a terceira premonição. Nós a caminho da escola, e o Tuiu nos diz que somos os 4 cavaleiros do Apocalipse, e ele, Edson, era a morte. Depois, na casa dele, pela segunda vez, no vitrô de vidros canelados, que não se sabe quem é que está do outro lado, só se vê o vulto. Mais uma vez, o vulto da morte. E por fim, a quinta premonição a caminho do sítio, aquele cão morto no dia de finados. Ainda brincamos, poxa, que bichinho azarado, foi morrer no dia dos mortos, foi morrer no dia de finados. E por fim, tudo se materializou naquele nosso banho no lago do sítio. Enquanto os pais, tios, tinham ido no cemitério após o almoço, nós ficamos no sítio. Mas aí, tudo estava escrito. Avisos, premonições, e só faltava acontecer. E aconteceu. Pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Uma vez eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Sessão Líder, que saudade de você. A emoção do povo. Programa Eli Correa.